James Bond está prestes a obter uma nova casa. Isso porque a Amazon está comprando os estúdios da MGM, onde vive o 007. Isso ocorre no momento em que a Amazon enfrenta outro processo antitrust, com Washington acusando a empresa de controlar ilegalmente os preços de varejo online, dizendo que suas práticas comerciais prejudicam a concorrência. E o presidente Biden revelou o maior plano de gastos até então desde a Segunda Guerra Mundial, chegando a colossais 6 trilhões. O que isso significa para o custo da dívida pública? Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. O acordo de quase 8 bilhões e meio de dólares anunciado na quarta-feira proporcionará ao titã do comércio eletrônico uma enorme biblioteca de filmes e TV. A MGM é um dos estúdios de cinema mais icônicos da história. O catálogo da biblioteca inclui clássicos como O Mágico de Oz, Rocky e Legalmente Loira. Esse é um arsenal de entretenimento que a Amazon pode usar para competir contra rivais de streaming. Um executivo da Amazon Studios disse: o valor financeiro real por trás deste negócio é o tesouro de IP do catálogo antigo que planejamos reimaginar e desenvolver junto com a talentosa equipe da MGM. A MGM, ou Metro-Goldwyn-Mayer, foi fundada em 1924. Além da franquia de títulos e outros filmes famosos, a MGM também é dona do canal a cabo Epix e faz os programas de TV Fargo, Vikings e Shark Tank. A MGM representa a maior aquisição da Amazon desde que comprou a Whole Foods por 13,7 bilhões em 2017. O negócio está sujeito à aprovação do governo. O Prime Video da Amazon enfrenta uma longa lista de concorrentes, incluindo Netflix, Disney+, HBO Max e Apple TV+. Este negócio ocorre em um momento em que a indústria de mídia parece estar se consolidando. Na semana passada, a TNT anunciou que estava lançando a Warner Media para criar uma nova empresa com o Discovery Plus. O deputado Ken Buck disse que está profundamente preocupado com a aquisição. Buck disse que a receita da Amazon no primeiro trimestre de 2021 aumentou 44% para 108,5 bilhões, o crescimento mais rápido da empresa em quase 10 anos. Acrescentando, é fundamental que as fusões e aquisições envolvendo empresas monopolistas que experimentam um crescimento tremendo e exponencial sejam atendidas com um maior nível de escrutínio. Buck é um membro republicano do Subcomitê de Direito da Concorrência Comercial e Administrativa do Comitê Judiciário da Câmara. E por falar em antitrust, a Amazon enfrenta outro processo. Washington, D.C. abriu um processo antitrust na terça-feira. A cidade acusa a empresa de controlar ilegalmente os preços de varejo online, dizendo que suas práticas comerciais prejudicam a concorrência. O procurador-geral de Washington, D.C., Karl Racine, está processando a Amazon, alegando que a empresa maximiza seus lucros enquanto vendedores e consumidores terceirizados são forçados a pagar preços altos. Racine observou que, em 2019, a Amazon alegou ter removido suas restrições de paridade de preços, mas, na verdade, ela silenciosamente substituiu essas restrições por uma cláusula semelhante. Essa cláusula diz que os vendedores terceirizados podem ser sancionados ou removidos da Amazon se oferecerem seus produtos por preços mais baixos em outro lugar. Racine também observou que a Amazon cobrava altas taxas dos vendedores terceirizados que chegavam a 40% do preço do produto. Racine escreveu no Twitter: precisamos de um mercado online justo que expanda as opções disponíveis para os residentes do distrito e promova a competição, inovação e escolha. Uma porta-voz da Amazon disse ao New York Times que os vendedores definem seus próprios preços para os produtos que oferecem na loja da Amazon. A Amazon disse em um comunicado a Racine que é exatamente o contrário. Os vendedores definem seus próprios preços para os produtos que oferecem em nossa loja e, como qualquer loja, nós reservamos o direito de não destacar ofertas para clientes que não tenham preços competitivos. A Amazon tem enfrentado uma série de projetos de lei antitrust. O senador Josh Hawley apresentou 2 projetos antitrust visando grandes plataformas de tecnologia no início deste ano. Um é chamado Bust Up Big Tech Act,
que proibiria a Amazon e o Google de administrar um mercado online e vender produtos nesse mercado ao mesmo tempo. Hawley disse em um tweet que a prática permite que a Amazon destrua seus concorrentes. Ele escreveu: nenhuma empresa deve ser capaz de controlar o comércio eletrônico e privilegiar seus próprios produtos na mesma plataforma e ainda controlar a nuvem. Acrescentando, a Amazon deve ser desmembrada. O outro é chamado de eliminação de confianças para a lei do século XXI. Ele teria como alvo outras questões antitrust em torno das Big Techs. Notavelmente, impediria fusões e aquisições por empresas com capitalização de mercado de mais de 100 bilhões de dólares. Agora vamos falar de orçamento. O presidente Biden revelou que seu primeiro orçamento completo atingiu os gritantes 6 trilhões de dólares, sendo o mais caro desde a Segunda Guerra Mundial. Sob Biden, o governo deve desempenhar um papel maior na economia. Então, para onde vai todo esse dinheiro? De acordo com o New York Times, isso irá para grandes investimentos em infraestrutura, educação e saúde. A proposta cobre a conta de estímulo à pandemia de 1,9 trilhões em março, o plano de empregos americanos de 2,3 trilhões, o plano de famílias americanas de 1,5 trilhões e os de 1,5 trilhões em aumentos de gastos discricionários, tais como opção de planos de saúde público, financiamento para trazer as mulheres de volta ao mercado de trabalho, dinheiro para defesa, como ameaças da China e retirada de tropas do Afeganistão, e expansão do comando cibernético dos Estados Unidos para enfrentar as crescentes ameaças cibernéticas, especialmente após a violação do oleoduto da Colonial Pipeline. Mas a proposta está apenas preparando o terreno para novas negociações. Esta é apenas a primeira etapa em uma longa lista de etapas. De acordo com o presidente do Senado, Patrick J. Lee, os democratas da Câmara começarão a redigir os projetos de lei e no final de junho as marcações do subcomitê começarão e, dependendo como isso ocorrer, o Senado terá a sua vez para as marcações no próximo mês. E com a proposta de gastos massivos, a dívida pública também tende a aumentar. Biden defendeu seu plano econômico que, segundo ele, ajudará os Estados Unidos a se recuperar da pandemia. Ele viajou para Cleveland na quinta-feira e fez comentários dizendo: a pandemia expôs o quanto precisamos investir na fundação deste país e nos trabalhadores deste país. É por isso que proponho o Plano de Empregos americano e o Plano da Família Americana. E quanto a quem está pagando pelos planos, Biden indicou aumento de impostos sobre os ricos, elevando a alíquota do imposto corporativo para 28%. Os republicanos e alguns democratas estão desconfiados, dizendo que ela poderá prejudicar mais a economia do que ajudar. De acordo com a CNN, o líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, disse que aumentar os impostos seria o maior erro que você poderia cometer. O democrata moderado, o senador John Manchin, já sinalizou antes que não apoia isso. Ele também alertou contra o enorme preço, dizendo anteriormente: estamos em 28,2 trilhões de dívida agora, então você tem que ter muito cuidado. Há um equilíbrio a ser alcançado aqui. Manchin também disse que prefere uma conta de infraestrutura menor e mais direcionada. E falando em infraestrutura, os republicanos do Senado divulgaram na quinta-feira uma nova contraoferta de 928 bilhões ao plano de infraestrutura do presidente Biden. Na semana passada, a Casa Branca concordou em remover mais de 500 bilhões do plano original de Biden, que agora está em 1,7 trilhões. A senadora Shelley Capito disse: os republicanos do Senado continuam a negociar de boa fé. Tivemos um diálogo muito bom com a Casa Branca. Estamos tentando alcançar o objetivo comum de chegar a um acordo bipartidário de infraestrutura. A senadora Capito disse que a oferta republicana cumpre o que Biden traçou durante uma reunião em 13 de maio na Casa Branca. Ela disse: e isso é tentar chegar perto de $1 trilhão em um período de 8 anos. Isso incluiria nossos gastos básicos. Alcançamos essa meta com essa contraoferta. Um funcionário de Biden disse mais tarde que eles estão considerando seriamente a proposta republicana. O principal obstáculo se resume à definição de infraestrutura. Os republicanos querem que o projeto de lei seja limitado a ativos físicos como estradas e pontes. O senador John Barrasso disse: é o que as pessoas em casa em Wyoming chamam de infraestrutura. E você sabe, estradas com buracos que precisam ser consertados.
Já a Casa Branca quer incluir programas de gastos sociais e educação. Biden impôs um prazo não oficial de final de maio para as negociações. E alguns democratas do estado têm pressionado para avançar sozinhos se os republicanos não chegarem a um acordo em breve. Agora, falando em dívida pública, vamos falar de impostos. Você já se perguntou quanto o americano médio paga em impostos ao longo de uma vida? Um novo relatório tem essas respostas. O número pode ser chocante. O americano médio paga $500 milhão em impostos vitalícios, de acordo com a empresa Fintech. Eles calcularam os impostos com base em 4 categorias de impostos: renda, prioridade, automóveis e venda. No topo da lista, em New Jersey, os contribuintes pagam em média quase $1 milhão. Na extremidade oposta, em West Virginia, eles pagam pelo menos 300 mil. Em 7º e 8º lugar, Nova York e Califórnia. Embora esses estados possam estar abaixo do esperado na lista, Nova York e Califórnia pagam a maior parte dos impostos vitalícios sobre as despesas diárias, em torno de $40 mil. Cada estado tributa diferentemente, alguns cobram mais sobre a renda ou negócios, enquanto outros sobre a propriedade. Possuir um carro pode custar milhares de dólares em pagamento de impostos. O mesmo pode acontecer com a posse de uma propriedade. E mais cheques de estímulos estão chegando. Um novo lote de cheques de estímulo de $1.400 foi distribuído. Isso eleva o total de $390 bilhões. Depois de 2020, as informações de declaração de impostos se tornaram disponíveis. O IRS continuará enviando cheques para pessoas sobre as quais ele não tinha informações, mas que agora tem porque elas preencheram uma declaração de imposto de renda recentemente. Cerca da metade dos cheques foi para pessoas que eram elegíveis para receber mais após o preenchimento para 2020. É por isso que o IRS tem pressionado as pessoas a apresentarem declarações de impostos, porque mesmo que isso não ocorra normalmente, isso pode permitir que elas se qualifiquem para pagamentos adicionais. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!